Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast aqui da Clinicorp. Só que esse podcast é mais do que especial. A gente sempre fala de metas, gestão, empreendedorismo, só que esse vai ser algo que vai tocar o coração de muitas pessoas. Eu tô falando de maternidade. A gente vai falar um pouco sobre os desafios, as alegrias, as angústias de ser mãe, empreendedora, dentista, gestora. Eu sou a Ruana, sou coordenadora de marketing da Clinicorp, também sou mãe e hoje eu estou com umas convidadas mais que especiais. Doutoras, para a gente começar esse bate-papo, sejam bem-vindas, muito obrigada por terem aceito esse convite desse episódio super especial. Eu gostaria que vocês se apresentassem, falassem o nome de vocês, a profissão, especialidade e também o nome do filho de vocês e a idade. A gente pode começar com a doutora. Eu sou Fernanda Martins, eu sou dentista e proprietária, sócia da Monique na Lapidato Odontologia. E eu tenho uma filhinha de 3 anos, a Helena. Eu sou a Monique, da Lapidato Odontologia, também sócia da Fernanda. Sou implantodontista, né, e tenho o Arthur, de 6 anos. E eu sou a Mayra Hoffman, eu tenho 3 filhos, o Noah, o Oliver e a Memê. Sou proprietária da clínica Hoffman Odontologia e da Amê Odontologia em Guaramirim. Que show! E pra gente começar esse bate-papo, eu queria que vocês falassem um pouco antes de se tornar mãe. Como é que era a rotina de vocês antes de se tornarem mãe, né? De descobrirem que estavam grávidas? Eu era bem pilhada, assim, eu trabalhava bastante. Essa foi uma diferença que eu senti também, assim, que eu, se pudesse, ficava até 8 e pouco da noite ali atendendo, trabalhando freneticamente, assim, né? E depois aconteceu isso, né? Quando ele nasceu, os meus horários tiveram que ser modificados, tudo para se adequar e se adaptar na rotina de horário dele também, né? Então eu tive que dar uma desacelerada, literalmente, que eu era bem pilhada. Todo mundo disse que eu até dei uma desacelerada. E minha vida também, mesma coisa. Acho que de toda mãe, né? Então, é bem isso. A gente fazia o que queria, na hora que queria, né? Com o casal, principalmente. Eu só tenho um filho, gente. Tenho só uma filha de 6 anos, a Lara. Só que eu vejo vários vídeos na internet e o pessoal fala, o primeiro filho nossa, tranquilo. Aí o segundo, meu Deus, assim, né? Então, conciliar isso, imagino que deve ser difícil. A Mayra tem 3 filhos, né? A gente tava comentando assim, nossa, a Mayra é super tranquila, tem 3 filhos. Nossa, eu fico assim, admirada que eu consegui ter 3 filhos, assim, mas como sabe o que eu acho? São acordos bem claros, assim, né? Tipo, entre o Júlio, então, assim, cada um sabe em que posição vai agir. E essa questão do autoconhecimento, assim, pra, tipo, pegar, assim, porque pega, a gente às vezes tá cansada, tá com sono. Sim. E aí, a maternidade, tipo, cutuca, né? E pensa em como que eu não vou deixar isso acontecer, né? Como que eu vou ser melhor um pouquinho da outras vezes? Tem vezes que tu consegue, no outro dia tu já fez tudo errado, né? E São dias e dias, né? E tá tudo bem. e tá tudo certo. E com 3 é isso, sabe? Então, assim, é deixar fluir, tentar mais tranquilo, só que eu acho que vai ficando mais fácil. Dizem, né, que vai depois do segundo, né, terceiro, assim, vai meio que... Vai ficando, a gente vai aprendendo, vai assim, né? aprendendo, Mas é tudo uma questão de adaptação. Às vezes a gente imagina que vai ser essa rotina, porque tem várias fases da criança. Quando começa a ir pra creche, a gente imagina que essa rotina vai funcionar, mas chega depois e não funcionou aquela rotina. Porque eles vão mudando de fase também, Também. né? Então, cada fase é uma fase, né? Exatamente. E falando até de fase, eu queria que a doutora Fernanda falasse um pouquinho dela. A gente estava comentando sobre a fase dos 2, 3 anos. Quem tem filho sabe que essa fase é mais desafiadora. Como é que é pra você? A Helena fez 3 agora em fevereiro, né? E a Helena, ela tem uma personalidade forte, assim. Ela é bem... A gente até riu, hein, amor, né? Meu Deus, o Arthur é tão calminho, ela é piada. Ela eu falo que ela é minha pimentinha. E tá numa fase de teimosia, né? De tem que ser tudo do jeito dela. Aí tu pede ajuda, tu vai ajudar, não quer, né? E aí, às vezes, a gente acaba perdendo a cabeça, né? Até cheguei aqui contando, meu Deus, ontem eu perdi a cabeça com ela, que meu marido tá viajando e tá só comigo a demanda, então tá puxado. E aí tu se culpa. Aí eu acordei de madrugada, o amor ainda falou, o que tu tava no WhatsApp de madrugada? 5 da manhã mandando mensagem. Eu acordei pensando, passei do ponto, sabe? Tipo, eu gritei com ela, que eu estourei. E aí depois eu fiquei, putz, não devia ter feito isso dessa maneira, né? Eu acho que a gente tem que se posicionar, então hoje a gente vê muita coisa na internet de como criar filhos e tal, mas assim, lá em casa, minha concepção, a gente ainda é mais a moda antiga, de ser mais filho, enérgico, assim, né? E, claro, com amor, tudo, mas eu acho que
pra mim, a minha educação deu certo, foi assim, então eu acredito. Tem que ver o que funciona em cada casa, né? Cada um tem um Mas jeito. essa fase, assim, do 2 pro 3, né, 3 pro 4, eu tô achando bem difícil. E aí a Mayra chegou, a menina dela tem 3,5, né? E falou a mesma coisa. Então tá bom. E eu até falei semana passada, mas eu acho que a maternidade é onde Deus deixa a gente ter o maior discipulado da nossa vida, porque é nessas situações, sabe? Eu entreguei o que eu não queria. Putz, e agora? Mas a gente pode recomeçar quantas vezes for, quantas vezes a gente precisar, a gente vai recomeçar. Porque ali é um relacionamento muito firme, de muito carinho, de muito amor. Então, ele tem troca. Em 2 segundos, pra ela já passou. E a gente tá ali ainda assim, ó. Mas acho que é o nosso papel, repensar, né? O que eu posso fazer de diferente ou não. E tudo certo a gente estourar também, porque nós somos seres humanos, né? Eu digo, né? Não precisa aguentar tudo, né? Tem o limite, né? Cada uma tem o seu limite. E aí eu acho que eles vão conhecendo, né? A gente, né? Nesse de estourar ou não. Aí chega uma fase que eu falei pro Noah, né? O mais velho já, né? Falei assim, olha, não tô boa, sai de perto de mim. Daí ele olhou assim pra mim, quem sabe você fecha os olhos e dá uma respirada, mãe, quando tu tá de mau humor. Olha isso. Sim, por quê? Porque a gente vai falando pra eles também, a gente acha que eles não estão aprendendo nada. Não, eles são muito esponjinhos. Mas nos momentos desses, eles aprendem muito. E ao mesmo tempo, como eu falei antes, depois eu já deitei com ela, daí eu abracei, filha, dá um abraço da mamãe bem forte. A mamãe não gosta de gritar com você. Ela, sim. Eu disse, foi legal o que você fez? Não. Ela sabe, entendeu? Que ela... Eles sabem. Eu falo, eles são muito espertos, assim. Eu concordo com vocês. A Lara, assim, agora nessa fase de 6 anos, ela entende muito. Então, às vezes, também, eu sou mais estressada. Meu marido é extremamente calmo e eu já sou toda acelerada. E se ela faz alguma coisa que não acho certo, eu converso com ela. Ou quando eu tô muito nervosa e ela fala exatamente o que eu digo pra ela. Mãe, vamos... Respira um pouco, respira, calma, ó. Eu vou contar até 5 e você respira. Porque as coisas que eu faço com ela. E eles copiam. Copiam, né? Tudo que a gente faz e eles sabem. E também, quando ela faz algo, ela sabe. E ela fala, mãe, desculpa, eu não queria fazer isso. Então, eles também... Porque eu também peço sempre desculpa se eu fiz algo, né? Ah, filha, briguei com você. Mas, ó, desculpa, meu amor. Não deveria ter gritado dessa forma com você, falado alto com você. Mas é importante que você entenda que você não deve fazer isso. E ela começa a entender as coisas, sim, sabe? Constante aprendizado, né? Eles e nós, né? Essa questão das mídias, né? Da internet, de vários caminhos de educação, isso também passa por acordos entre o casal, né? Sim. Que é uma coisa, às vezes, que a gente tem que discutir na gestação, né? E aí, vivenciando, a gente vai trocando os acordos, né? Verdade. Mas o que é importante para nós, né? O que é importante para ele? Quais acordos a gente não vai abrir mão? O que não é negociável para nós, porque aí entra nessa questão da educação, né, de ser firme, de ser, nós vamos seguir para esse. Eu acho que essa parceria do casal, assim, tem que estar muito alinhados, sólida, muito alinhada para funcionar, porque se um fala A, o outro fala B, a gente não dá, a criança funciona. Fica confusa, né? E se você falou, é um ponto legal mesmo, porque eu e meu marido também, a gente sentou, a gente vai seguir nessa linha, esses são os nossos valores, o que a gente acredita, o que a gente acha que é certo. Porque é exatamente o que a Mayra falou, não dá pra um falar que pode e o outro falar que não pode. A criança fica, tá, mas quem que tá certo? Eu vou ceder, né? Ou eu vou pro lado que me deixou fazer algo que não é certo. E a criança se perde. Esse é um ponto bem legal. E é óbvio, né, gente? A vida é muito dinâmica. É o que a gente combinou na gestação. Não quer dizer que vai ser feito... Daqui 2 meses pode ser que seja descombinado. Mas a gente precisa desse olhar, né? E às vezes a gente até vê o próprio marido, né? Assim, putz, achei que passou do ponto, né? Não... E aí tu segura, não corrige, e ali na frente da criança você fala, achei que deu uma exagerada, deu uma extrapolada, não precisava ter falado assim, né? Tem que repensar como elas têm só 3 anos e tal. Então, assim, eu acho muito legal essa parceria. Lá em casa também a gente consegue botar isso em prática, sempre quando a gente vê que um ou outro extrapolou, a gente vai lá, conversa. Ou não deveria ter feito isso, ter feito dessa maneira. Uma outra parceria que é importante é essa, né? Às vezes o casal saiu, tá super cansado, e um vai ficar dormindo e o outro vai acordar. E aí depois a gente inverte os papéis, né? Legal, porque isso faz parte, é um peso invisível para as mulheres, né? Às vezes é sempre a gente, né? E então precisa desse olhar, dessa troca, né? A criança às vezes fica no colo, gente. Um bebê recém-nascido tem uma necessidade de colo, às vezes em até 20 horas. E o pai e a rede de apoio precisam suportar essa mulher. Porque é muito cansativo ficar com uma criança 20 horas dia inteiro, né? colo. É difícil. Sim, é muito difícil. É um desgaste, assim, muito grande, eu digo... Tanto emocional para algumas mães, físico também. Eu lembro quando a Lara nasceu, ela acordava muitas vezes
de noite e ela só queria, não tem como, ela queria mamar, queria ficar comigo no meu colo e assim, era a noite inteira acordada. Daí no outro dia tá acabado. Outro dia você tá extremamente cansada, né? E aí às vezes o seu marido tá trabalhando e aí você precisa contar com uma rede de apoio. Sim. Né? Muito e às vezes tu não, quando a criança tá dormindo de dia, tu não consegue desligar, né? Às vezes consegue. Até falavam, né? Às vezes, dorme também, aproveita pra dormir também, não dorme. Não, e a demanda do consultório acontecendo. E ali o negócio mudando, né? Todo mundo mandando mensagem, coisas da casa, então tem que ter essa ajuda, assim, essa rede de apoio é muito importante. Verdade. Falando em rede de apoio, assim, quem são as redes de apoio de vocês, assim, em casa? Eu sei que vocês têm, que a gente já descobriu que vocês têm, todas vocês, e como é que é pra vocês ter? Pra mim foi muito tranquilo, assim, porque eu tenho a minha sogra perto, a minha mãe perto, e eu tenho 2 irmãs também, né? Então elas são minhas grandes redes de apoio, assim, sempre que eu preciso, né? Agora quando a gente vai em curso, vai viajar, sempre tenho com quem deixar, elas, né, de prontidão, então eu acho, até às vezes a gente comenta, pensa quem não tem rede de apoio, né? Ou às vezes a família mora fora, tem alguns pacientes que falam, algumas mulheres que moram aqui em Jaraguá porque vieram a trabalho e a família mora lá em São Paulo, mora lá no Nordeste, às vezes, e é difícil, né? Ou ficou doente na escola, alguém tem que buscar, né? Eu tenho uma vizinha de porta, assim, no meu prédio, que ela veio pra cá, meu marido também veio a trabalho, e ela tem 2 meninas, uma de 3 e outra tem 5. E ela não, é só ele tá trabalhando porque ela falou, não tem, se uma fica doente, eu faço o quê? E pra ela é difícil isso, sabe? E eu já tive algumas conversas, trocas sobre esse assunto, e eu vejo que isso, ela sente falta disso, do lado dela profissional, sabe? Mas eu acho que deve ser muito difícil mesmo quem não tem. Eu tenho também a minha mãe, a minha sogra, né? Mas a minha mãe, assim, é meu braço direito e esquerdo. Tudo meu pai agora aposentou também. Então, assim, tem a minha irmã, né? A minha irmã tem uma filha que é 1 ano mais velha que a minha. A minha mãe ajuda bastante. A gente tá sempre, quando uma precisa da outra, né? Então... é tudo, né? Meu Deus. Meu Deus. Eu tenho uma babá, sempre tive, desde os 6 meses do Noah. Tem minha sogra, minha mãe, aí eu tenho uma moça que trabalha lá em casa, tem minha irmã, né, meus amigos, minha tia, minha avó. Com cada pessoa eles se comportam. De uma maneira, como ele se comporta com a avó, como se comporta eles com a mãe. Eles sabem o que eles querem com cada um, assim. Que legal. E agora, eu queria falar um pouquinho sobre... Eu trabalhei muitos anos em clínicas, então eu tenho muitas amigas que são dentistas, inclusive trabalhei com a Mayra quando eu comecei na odontologia, trabalhei como auxiliar de dentista, e aí a Mayra trabalhava comigo, e conheci ela lá. Ouço de muitas amigas minhas dentistas que, não, Juana, eu não posso ser mãe, não posso, eu trabalho das 8 às 19 no consultório, eu não tenho condições de mudar minha agenda. Não cabe uma criança na minha rotina. Eu falava isso muito, tá? Exato. E eu queria saber se vocês pensaram se foi assim ou algo semelhante. Vocês acharam, não, eu não consigo mudar minha agenda, não consigo fechar, preciso atender meus pacientes. Já que vocês, né, têm clínica e são gestoras. Eu pensava muito isso. Não tem espaço para uma criança. Tanto é que eu queria ter filho, sempre, né, falei, mas eu não planejei. Né? Como eu contei para vocês, até foi no susto, assim, foi de uma hora para outra, eu vi que eu tava grávida. E eu, meu Deus do céu, eu vou ter que mudar minha vida toda, mudar minha agenda, mudar o consultório. Mas a gente consegue. No final, tudo dá certo, assim, a gente consegue, mas... É o medo da mudança, né? É o medo da mudança, exatamente. Eu acho que a maternidade ajuda também a gente a melhorar esse lado, assim, tipo, por exemplo, já tem uma rotina, meu Deus, se mudar, o que vai acontecer? E a maternidade ajuda a ver que tudo é possível, assim, tu trocar a tua rotina, tu ter. A gente tem medo do incerto, né? Assim, né? Do que não sabe o que vai acontecer, né? Mas quando acontece, a gente vê que a gente tira de letra, assim, né? Eu acho que eles sempre foram um combustível, assim, né? Então, eu acho que tem pequenas pausas, tu tem uma dedicação diferente na tua carreira quando tu vira mãe. Sim. Mas tudo é possível. Eu acho que pra quem não tem, que foi a pergunta, né? Nunca pode tratar uma criança, ou se é o teu desejo ser mãe, que, né, não pode ser um empecilho, né? O teu trabalho jamais pode ser um empecilho de você querer gerar uma criança e viver a maternidade, né? No meu caso, eu queria, sempre quis ser mãe, né? Mas, assim, como eu falei, acho que não era o sonho da minha vida ser mãe. Mas eu sabia que eu queria ter filho, meu marido também queria, foi planejado, mas eu acho que tudo... Tem espaço. A gente faz... A gente consegue, faz caber. Ela faz caber 3. Então... Imagina, é engraçado porque quando, na realidade, a gente ter filho, né, que todo mundo fala, meu Deus, a rotina é doida porque tem que acordar cedo, tem que levar pra escola, tem que ajudar nas tarefas, tem que ter o tempo de brincar, o tempo de educar.
Mas, assim, eu fiquei muito impressionada comigo, assim, com meu marido. A gente conseguiu. Sim. Como é que pode, na rotina tão loucura? E agora a gente fala, meu Deus, como que a gente não teve antes? Né? Ou assim, eu não vejo mais minha vida sem ele, sabe? Como que era antes? É até estranho. É estranho, sabe? eu não consigo me imaginar hoje mais sem ele. E o que eu acho também, que os pacientes, os que já são teus pacientes, eles vão vendo essa tua evolução, eles vão vendo que você amadurece, você vira uma mulher, vira mãe, que a tua prioridade, claro, é o teu trabalho, mas que você tem uma família por trás. Então, assim, eu acho que os próprios pacientes, porque assim, tem muita gente que, não sei se a palavra correta, folgado, mas assim, tem pessoas que passam do ponto em questão de, tipo, horário, eu acho que a gente tá disponível a qualquer toda hora, né? Então, eu senti, não sei se vocês sentiram um pouco isso, assim, de que os pacientes também vão ter eles outro olhar pra você, né? Eu senti isso um pouco. Legal. Eu lembro que quando eu tive a Lara, e era bem na pandemia, e ela tive que levar ela junto pra clínica. Aí a gente fez uma salinha, ela ficava do meu lado, eu trabalhava no financeiro nessa época, e ela ficava lá. Meu chefe era super flexível, ela ia junto. E ele falou assim pra mim, Juana, eu vou te dar um feedback. Depois que você se tornou mãe, você se tornou uma pessoa diferente. Você amadureceu de uma forma assim. Eu não sei, mas você mudou totalmente. Eu escutei isso de muitas pessoas também. A Moni mudou bastante. A Fernanda foi legal. uma delas. Mas é óbvio, né, que às vezes tu vê daí vários colegas, né, em outro tempo. Que não é o tempo da maternidade, e aí tu olha e pensa assim, nossa, eu também queria estar nesse tempo, então ficar no nosso tempo, isso é difícil, né? Mas a gente vai ajustando as entregas, né, o que a gente tem ali para aquele momento, né? E como é que foi para vocês, assim, até antes de ser mãe, eu vi vários isso, né? A gente, quando nasce um filho, nasce, né, uma nova mulher, uma nova versão, né? Como a gente falou agora de você se tornar mais madura, né? Como é que foi para vocês? A senhora já falou um pouco, mas como foi para você, Mayra? Fernanda, como é que foi essa nova versão? Vocês se sentiram mais empoderadas? Se sentiram mais... Ou não, ou um pouco mais desinibidas? Não sei. Qual foi o sentimento de vocês, assim, depois que se tornaram mãe? Eu nasci um filho, nasce uma mãe, né? Pra mim, foi uma mudança total pra todo mundo, né? A vida muda da água pro vinho. No começo, pra mim, foi bem difícil. Eu achei o início bem difícil, assim. Essa adaptação toda, né? Mas, como a gente conversou lá semana passada, o dia vai passando, mês após mês, né? Fase da criança, do bebê, e tu vai desenvolvendo junto. Então... hoje eu não consigo... Parece que a gente não se vê mais, né? Tipo, como que era a Fernanda antes, assim. Parece que nem vem na cabeça, né? E eles são tão pequenininhos, mas... Parece que é uma nova pessoa, assim, né? Se transforma. E agora falando um pouco de desafios, assim. A maternidade, ela é cheia de desafios, né? Não tem como negar se tornar mãe, ser mãe. Maternidade em si, né? Ela é desafiadora. E pra você, Mayra, qual foi o momento mais desafiador que você teve nessa maternidade? Eu acho que foi o acidente do Noah, né? A gente também conversou, mas um problema de saúde, uma questão, não é um problema, né? Uma questão de saúde é um desafio muito grande envolvendo a família toda, né? Como a gente falou, é uma situação assim que pega, né? Que dá uma dor física, né? De estar ali envolvida, né? Tem que passar, tem que resolver, né? Mas no dia a dia, assim, Deus vai trabalhando, as feridas vão cicatrizando e a casa vai se ajeitando. Mas com certeza esse é o nosso maior desafio. E a doutora Fernanda, eu sei que, né, você também teve vários desafios, e qual foi quando você se tornou mãe, qual foi o maior desafio que você passou? O meu maior desafio foi a depressão pós-parto, né? Que no começo eu achava que não era, mas eu acho que eu aceitei isso muito fácil não que eu aceitei, eu vi que eu não tava bem e eu fui procurar ajuda, né? Então, assim, eu acho que eu não demorei, eu não perdi, né? Conversando, a Moni me ajudou muito, a minha família, a minha mãe. Então, as pessoas em volta, elas percebem. E a gente teve o timing certo de procurar ajuda, né? De fazer o que tinha que ser feito, né? Procurar ajuda médica e tal. Mas foi uma fase difícil, assim. Então, pra mim, os 3 primeiros meses, assim, passar por tudo aquilo, né? Viver e esperar passar a fase, que as minhas amigas falavam, né? Tem muita amiga que já é a mãe. Vai passar, os 3 primeiros meses passam, os 3 primeiros meses são mais difíceis, vai passar. E eu sempre tô falando só, né? Parece ser eterno, mas passa. Eu pensava assim, meu Deus do céu, eu não vou sair desse olho do furacão. Aquela rotina frenética de acorda e a cabeça lá no consultório, né? O tempo inteiro. E eu achava que eu estava preparada, porque eu me preparei financeiramente, tudo certo, foi planejado. Mas esse compromisso
com o trabalho, com os pacientes, parecia que falava sempre mais alto na minha cabeça. Talvez, assim, ele não ficava mais forte do que o despertar da maternidade, talvez, não sei explicar. E depois tudo virou, assim. Mas eu acho legal, né? Porque a gente fala, porque tem uma variação hormonal que acompanha, muito grande, muito brusca. Porque ninguém conta essa parte, né? E eu sempre falava, depressão pós-parto, ou puerpério, isso aí, será que existe? Será que existe? Será que não é frescura? Não é. A gente vê que é muito fácil dar, né? Muito fácil. Depois que tu tá ali. Eu tive, assim, não nesse nível de depressão, assim, mas eu lembro certinho que a Lara tava do meu lado, assim, na cama, e a minha mãe tava dormindo, e aí eu acho que ela acordou de madrugada de novo, e eu fiz cesárea, então eu tava com muitas dores. Aí eu comecei a chorar, falei, meu Deus, não é isso que eu quero pra minha vida. Né? Falei, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Meu Deus, essa minha vida nunca mais vai ser a mesma. E naquele momento eu só conseguia chorar, minha mãe acordou, ele não sabia, eu não conseguia nem explicar o meu sentimento, sabe, naquele momento, eu não conseguia nem descrever o que eu tava sentindo. E ao mesmo tempo eu não queria falar, porque eu tava me sentindo culpada, de me sentir assim, nossa, como que eu tô pensando isso? Exatamente, eu tô com uma criança, né? Todo mundo fala que maternidade é maravilhoso, porque eu só via isso na internet, só né? a parte boa, só coisa linda. E por que eu tô com esse sentimento? Eu ficava me sentindo muito culpada, sabe, assim, eu ficava chorando por me sentir culpada e chorando por aquele momento, sabe? Mas e pra ver que todas passam por isso, né? Exatamente. Umas, né, mais potencializadas, outras menos, mas todas. Né? E aí depois, nossa, durou pouco. Uma semana depois eu já tava super bem, muito animada, sabe? É que tem muitos desafios, né? A vida, tipo, muda, assim, de uma hora pra outra, totalmente, né? De cabeça pra baixo. E aí muda também os hormônios. E aí é muito difícil. Um turbilhão, né? É muito. E eu sempre falo, assim, quando a gente tá no auge da profissão, né? Se for ver, tipo, a nossa idade ali de produção, de auge da profissão mesmo, tem você que já dar tem um tempo de formado, você já fez um nome. Isso. Tipo, se Pra se gente for foi assim, né? analisar junto com a cronologia, né? Que a gente dita ideal, que não é, né? Cada um tem a sua hora, Mas, geralmente, casa, né? Que você tá bem no auge da profissão ali, fez especialização, né? Tá ali atendendo os pacientes, tem que dar uma desacelerada. Lá atrás parecia ser o auge, né, da carreira, mas olha, hoje é o auge. Hoje é o auge, né? Hoje tá muito melhor, né? Então, hoje tem que ser o melhor. E tá ali com eles, então isso que a gente fala, né? Esse é o combustível. E outra coisa que a gente tava falando, né, de pra quem quer ser mãe, eu acho que o conselho que a gente dá, sempre se estruturar também no trabalho, né? Quem vai estar ali por trás. Hoje, se eu engravidasse hoje, a Monique engravidasse totalmente seria diferente. totalmente diferente. Bem mais fácil, bem mais tranquilo. Porque a gente tá com a clínica estruturada, com equipe, né? Lá atrás era só eu e só ela. Os pacientes eram só dela, o paciente era só meu e uma secretária. Então, e, muda, né, como nós éramos autônomas, não tínhamos empresa, né? Então, trabalhava, ganhava, não trabalhava. Tanto é que eu voltei quando o Arthur tinha um mês, né? Deixei ele em casa com uma babá, né? E voltei aos poucos, né? Atendia 2 pacientes, voltava. E isso foi um baque, assim, pra mim. Eu me sentia muito culpada. Assim, né? Tipo, também voltou 30 com ele bem dias. pequeno, né? A Mayra pegou algumas fases, né? Sim. A Mayra, então, isso foi um baque. pegou fases da tua profissão também, né? Do teu crescimento profissional. Aí no segundo eu pausei. Conseguiu pausar mais tempo, E também eu sempre deixava muito claro que a mamãe gostava de trabalhar, sabe? Eu sempre falei que era importante o meu trabalho, que eu ajudava outras pessoas, que é importante eu estar no consultório, estar na clínica, e ele não vê o meu trabalho como um empecilho. A gente falou disso, né? Ele não vê o meu trabalho como um empecilho, ele vê como, nossa, a mamãe gosta de trabalhar, sabe? Eu acho que eles não têm que ver que o trabalho tira a mamãe. Não, a isso mamãe mesmo. gosta. Então, e é engraçado ver eles crescendo, né, agora com 3 aninhos, a mamãe cuida dos dentinhos, né? E se não vai dar cárie, não sei o que sim. Eu sempre falo que tem de alguém esperando a mamãe. Ela não escovou o dente, mamãe. Não, ela não escovou o dente. Então. Eles vão entendendo, né? Isso é muito legal, assim. E ela já pergunta, eles, né? mas por que tem que trabalhar? Deu pra ganhar dinheirinho, pra gente poder fazer as passear. Coisas, porque a mamãe gosta de atender as pessoas, né? E aí, pra trabalhar, a gente conquista as coisas, a gente pode passear onde você gosta, comer o que você gosta. Vamos entender. E esse amor vai passando, né? Na formatura do pré pra primeira série, daí tinha uma pergunta, quando eles chamam, né? O que você quer ser quando crescer? Aí ele, dentista. Ai, o Arthur falava que ele queria ser dentista. Porque é menino, né? Você é dentista. Mas agora ele já mudou, agora ele quer ser engenheiro igual o papai, então eles vão mudando toda hora. É verdade. Ai, que legal, gente. Essa conversa tá maravilhosa.
E aí vocês falaram um pouco sobre, né, conciliar a clínica com a maternidade. Como é que vocês fazem hoje para conseguir ter essa agenda, de certa forma, flexível, né? A gente tem que ter já uma agenda flexível, porque ligou da escola, tá doente, né? Vai eu, vai o pai, ou alguém, né, alguém tem que precisar ir pra escola. Mas e vocês? Como é que vocês fazem hoje na rotina de vocês? Vocês têm blocos? Eu trabalho só de tarde. Não, eu trabalho 2 dias por semana. Eu tenho agenda mais flexível mesmo. Eu consigo sair, ter esse momento. Como é que é? Hoje a gente consegue justamente por ter, né, feito a clínica estruturada. Continua, né, sempre, né, melhorando. A Mayra já tem a clínica há mais tempo. Ela sabe que sempre a gente... Tá mudando, tá... É um processo, né? Manter uma equipe por trás, né, principalmente profissionais capacitados, que você confia, que tu sabe, se eu não estiver lá, vai resolver o BO, né? Então, isso facilita muito. Hoje eu consigo ficar com a Helena nas quartas de manhã. Hoje eu tô aqui, né? Mas nas quartas de manhã, sexta tarde também fico com ela. Aí eu saio 6, 6:30 da clínica, depende do dia. E aí de manhã a rotina dela é comigo, meu marido sai antes, né? Eu que arrumo, levo para a escola, 8:30 eu tô na clínica. E aí, à tarde, ele que busca. Então, ele sai 5:30, ele que busca. Então, a gente tem que... O casal também tem que se ajudar, ser parceiro, né? E o teu parceiro entender do teu trabalho também. Porque, às vezes, claro que passa do horário, né? Sim. Se eu tô lá fazendo uma avaliação, conversando, eu tenho que sair, que a minha filha tá em casa. Não. Então, tem que ter essa parceria, né? Eu até falei pra vocês, né, por a gente ser, né, nós sermos autônomas, isso ajuda muito a gente conseguir organizar a nossa agenda, né? E hoje, como a gente tem uma equipe estruturada, a gente não precisa estar 100%, tá, todos os dias, todos os períodos na clínica, né? Então eu tiro 3 manhãs pra ficar com ele. Eu fico de manhã com ele terça, quarta e quinta, daí ele faz futebol, levo ele no futebol, aproveita esses momentos assim pra ficar com ele, cortar cabelo, vacina, né? Daí na quarta-feira ele faz aula de bateria, que ele gosta muito de tocar bateria também. Então, na segunda e na sexta eu trabalho o dia todo e na terça, quarta e quinta eu fico com ele de manhã. Então, tem tarefa da escola, tem os deveres pra fazer. E eu só consigo fazer isso porque a gente tem agora uma equipe por trás, né? Que eu sei que estão lá, né, na clínica, estão trabalhando, estão resolvendo, né, o que tem pra resolver. Senão eu ia ter que trabalhar, né, o dia todo. E por sermos em duas, a Mayra tem o marido, né? Que é dentista. Mas que também ajuda. A gente consegue... Então, geralmente, se uma tá... Segura a barra da outra. Então, é muito difícil não estar as duas. Geralmente, as duas estão. Ou uma outra em tal período. É isso que eu quis dizer. E a gente tem também gerente, que também a gente confia, assim. Então, isso ajuda muito, né? Quando eles vão pra escola, eu fico numa clínica de manhã. E à tarde, daí eu fico na segunda unidade. E volto no final do dia, normalmente no horário, às 6, 6:30, mas se passar, não tem problema, porque daí eu também tenho uma rede de apoio para ficar. Né? Isso é importante. Ai, legal. É legal que vocês conseguem, né? Hoje o trabalho de vocês proporciona isso. E vocês, né, falaram um pouquinho sobre desafios. E para vocês, eu queria ver de vocês, qual foi o momento mais marcante, assim, ou que vocês tiveram na maternidade? Eu sei que o nascimento é um momento muito marcante. Aquele cheirinho de neném. De RN, assim, eu falo cheirinho de recém-nascida diferente. É gostoso esse cheiro, porque, parece aquele cheiro, ele dura tão pouco tempo, sabe? Às vezes, quando eu pego um bebê, eu fico, ai, que cheirinho de neném. Eu também sabia, que saudade de cheirinho de recém-nascida. Dá uma saudade, né? Então, a gente sabe que esse momento é marcante, maravilhoso. Mas vocês conseguem lembrar de outro momento que foi muito especial na vida de vocês, na maternidade, que tocou mesmo o coração, que emocionou? Acho que a formatura do pré pra primeira série. Eu falei, quando eles começam a andar, assim, eu acho, nossa... Eu também. Dá um baque, assim, tá crescendo, né? Eu acho que... Teve vários momentos. Nasceu o primeiro dentinho, me emocionei. Começou a andar, me emocionei. Começou a dar gargalhada. Tem vários pequenos momentos, assim. Não caiu ainda. Agora começou a ficar mole, já fiquei emocionada também, porque tá mole o dente. Cada fase é um momento, assim, especial mesmo. Eu lembro que a Lara... Foi essa semana passada. Ela falou assim... Ela dorme na cama dela já. Faz tempo já, desde os 2 anos. Ela dorme sozinha. Ela chegou, mãe... Eu queria muito dormir na sua cama. Ai, sim, Eu queria muito. Eu falei, tá bom, filha. Não tem como dizer não, né? Mas aí agora eu queria que vocês falassem um conselho, né? Eu sei que a doutora Fernanda já falou um pouquinho, mas aquela mãe que é dentista, que até tem vários perfis de dentista, aquela que acaba, né, trabalhando autônomo, trabalha em outro consultório, em outra clínica, a gente sabe que é difícil, mas, ou aquela mãe que já tem uma clínica, que tá pensando, eu queria que vocês dessem esse recado, assim, um conselho para quem tá pensando em se tornar mãe. Qual seria o melhor conselho que vocês dariam? Para quem ainda não é mãe?
Eu acho que não tenha medo, primeira coisa. Porque eu tinha muito medo de ser mãe, né? Não tenha medo. Porque é um amor, assim, inexplicável, né? Eu digo, assim, é o amor mais forte que tu sente. Sincero. Sincero, que só quem tem sabe, né? E tudo vai dar certo. De alguma forma vai dar certo, né? No final tudo dá certo, é o que eu falo, assim, né? Parece que tá ali tudo, né, bagunçado, mas dá certo e vai se ajeitando as coisas. E se é o sonho da pessoa ser mãe, ela quer... tem uma frase do Joel J que ele fala, né? Nenhum fracasso teu pessoal ou em casa vale o teu sucesso profissional. Então, assim, a minha opinião, não vale botar a carreira em primeiro lugar se esse é o teu sonho. Se é o sonho de ser mãe. Ser mãe, né? Ter tua família. Então, voltando à frase dele um pouquinho, é mais ou menos porque isso, se é né? teu sonho, né, né, deixar esse sonho de lado, vai ser uma pessoa infeliz. Então, tu tem que pensar também na tua felicidade, né? Então, meninas, esse papo tá muito legal. Amei ouvir as histórias de vocês, os desafios, as alegrias da maternidade. E tem algumas pessoas especiais que queriam falar algo pra vocês. Eu vou começar com a doutora Monique. Eu quero que você dê play nesse vídeo aqui. Ai, meu Deus. E veja um pouquinho do que a gente preparou pra você. Ele é bem envergonhado. E o que você mais gosta de fazer com a sua mamãe? Viajar. Lindo. Um beijo então e fala, eu te amo, mamãe, pra gente. Eu te amo, mamãe. Olha, é um trabalho pra ele fazer isso, tá? Ele é bem envergonhado. Lindo, querido. Os três. Pegar os três. Vamos lá, vamos falar. O que você mais gosta de fazer com a sua mãe? Brincar de coelho. Brincar de boneca. Brincar de Lego. Eu te amo. Feliz dia da mãe. Que fofinho. Opa. Cinderela. Tá fazendo no Beto Carreiro. Muito obrigada, meninas, por esse bate-papo. Assim, foi muito lindo ouvir a história de cada uma de vocês. Eu agradeço pela participação em nome da Clinicorp e que desejo ainda muito amor, muita saúde para os nossos filhos e desejar um feliz Dia das Mães. Eu tenho certeza que os filhos de vocês têm muito orgulho da mãe que vocês são para eles. A gente que agradece, né, o convite da Clinicorp, é sempre muito bom estar com vocês e contem com a gente aí no que precisar. A gente sempre agradece a Clinicorp, sempre presente, né? Uma empresa que a gente confia muito e sempre que precisarem, estamos com vocês. Falei, nossa, a gente ficou muito lisonjeadas de ser convidadas, né, para esse projeto. Bem legal, e adorei estar com vocês também, estar entre amigas, temos né? muita história, né, juntas, então foi bem legal. Muito obrigada. E feliz Dia das Mães pra você também, né? Pra nós, né? É isso, então, pessoal. Muito obrigada. Se você assistiu até aqui, deixa um comentário sobre maternidade, sobre os desafios. E aproveitando para desejar um feliz Dia das Mães para todas as mamães, nossas clientes, que não são clientes, ou você que está assistindo esse vídeo. Até mais, gente. Tchau!